Bem, meus irmãos, estamos de volta para mais uma aula do nosso estudo da matéria VTB, Versões e Traduções Bíblicas. Essa é a nossa 7ª aula. Já temos falado de bastante coisa, introdução, falamos sobre os escribas, as bíblias, amadores e profissionais, os métodos de tradução, as principais famílias de manuscritos, a Septuaginta, e hoje falaremos sobre a Vulgata, as versões latinas, Vulgata e Vetus Latina. Falaremos sobre essas duas versões, que são as versões na língua latina. Então, até então usada no mundo inteiro quando os romanos conquistaram o mundo naquela época, né? A partir do ano 60 e poucos, conquista a Palestina, antes de Cristo, e foram conquistando até o ano 476, quando caiu o Império Romano, né? Que depois, com a invasão dos bárbaros. Então, a Vulgata foi, nós falamos aqui de Lajinha, do Centro de Cultura Bíblica Bereshit, mantenedor do Seminário Teológico Bereshit, Seminário Teológico Tabernáculo. Nós, então, estamos na matéria VTB 1, aula número 7. A Vulgata, então, é a tradução latina dos textos bíblicos, né? Falar de versão latina, tem que falar que antes da Vulgata, que foi feita por Jerônimo, encomendada pelo Papa Damaso, no ano 380, nós temos a antiga versão latina, chamada Vetus Latina. A Vetus Latina ela é muito anterior, ela é do ano mais ou menos 150 da era cristã. Ela possivelmente originou-se no norte da África, e os cristãos do norte da África também têm adotado essa tradução aí, do Antigo Testamento. Tertuliano, que é um dos pais da igreja, que viveu mais ou menos no ano de 160 até 230, conhecia essa antiga Bíblia Latina, pelo menos em parte, se andou citando ela. E Cipriano, também bispo de Cartago, que viveu no ano 200, 250, cita frequentemente os testamentos dessa Bíblia, Antigo e Novo Testamento. Restaram apenas fragmentos dessa antiga latina. Muitos livros depois foram incorporados nela e tal. Esse, juntamente com a citação dos pais latinos, são as nossas fontes para a reconstrução do texto latino do Antigo Testamento. Diz que havia dois tipos de texto, o africano e o europeu. O latino antigo do Antigo Testamento era formado do texto grego da Septuaginta, e seu principal valor hoje é ser um auxílio na recuperação do texto da Septuaginta, ao que ele era antes da revisão de Orígenes. Então, esse texto antigo da Vetus Latina, vamos ver aqui, latim antigo, ele teria originado, então, no finalzinho do século II, produzido na África, etc. A versão em latim serve de importante testemunho do texto anterior ao texto recepto, mostrando que esse é de origem posterior, porquanto os manuscritos gregos que foram usados como base dele são mais próximos do grupo alexandrino, manuscritos gregos, apresentando o estágio mais antigo do tipo de texto ocidental. Então, primeiro então temos a Vetus Latina, que é esse produzido nesse ano 150 da era cristã, mais no norte da África ali. E depois, então, o Papa Damaso, né, no ano 382, mandou fazer essa revisão e encomendou Jerônimo para fazer isso. Ele fez essa tradução, né, a pedido desse Papa, e fez 3 traduções dos Salmos e depois produziu a Bíblia inteira. Baseou na Septuaginta, e depois também teria baseado ainda uma outra revisão que ele fez na base da Exápia de Orígenes, e depois fez a 3ª revisão no Saltério Hebraico, com a tradução original. Nunca conquistou popularidade. Jerônimo passou vários anos preparando uma nova tradução do restante do livro do Antigo Testamento, diretamente do hebraico. Essa tradução, que é chamada Vulgata, ou revisão do livro, ou revisão comum, tornou-se a Bíblia Católica Romana Ocidental. No estudo do Antigo Testamento, seu valor é conferido pela liberdade da tradução e sua data, né? Por sua data recente. Ela foi produzida após o texto hebraico ter sido substancialmente padronizado como é hoje. Mais ou menos nós temos hoje 8.000 manuscritos da Vulgata existentes na Europa. Talvez o manuscrito mais valioso seja o Códice Amiatino, copiado na Inglaterra aproximadamente no início do 8º século, realizada com presente ao Papa, mas que agora se encontra na França. A primeira edição impressa da Vulgata foi de Gutenberg, logo quando começou a imprensa em 1516 para ali afora, né?
A Bíblia oficial da Igreja Católica tem sido uma revisão da Bíblia Sistina. O Papa Sisto V, conhecido como a Bíblia Clementina, por ter sido revisada e reeditada na época do Papa Clemente VII. Então, essa Bíblia Vulgata é a Bíblia principal, na qual todas as versões católicas ainda bebem hoje em dia, né? Você pegar a Matos Soares, a Paulinas, a Pastoral, a Ecumênica, qualquer uma delas aí dos monges marédios, todas elas, a Vulgata, a Bíblia da editora Vozes, né? Todas elas bebem na Vulgata. A versão principal da Igreja Católica Romana Ocidental é a versão Vulgata, feita por Jerônimo e encomendada por esse Papa aí nesse tempo. Então, nessa idade, mais ou menos 380 e poucos da era cristã, né? Evidentemente que esses manuscritos aí, alexandrinos, vaticanos, sinaíticos, se for descoberto recentemente agora, já existia naquela época, né? Eles poderiam ter servido de base para eles. Eles redescobriram eles agora, mas eles foram, é desse tempo aí, de 325, de 380, de ano 400, por aí. Então, esse texto da Vulgata é o texto padrão usado pelos católicos. Ela tem valor histórico e também, às vezes, valor literário, também valor exegético, para auxiliar nesse nosso estudo de versões e traduções. A gente que é estudioso da Bíblia, que é um acadêmico da área de teologia, precisa ter essas versões todas disponíveis, né? Você precisa ter a Almeida Revista Atualizada, a Almeida Revista Corrigida, a Almeida Corrigida Fiel, a Almeida Contemporânea, a Almeida Clássica. É preciso ter as versões católicas, né? É preciso ter a versão aí dos padres Marédios, as versões. A Bíblia de Jerusalém, feita pela Escola Bíblica de Jerusalém, tão importante. A Bíblia da editora Paulina, da editora Vozes, né? A Tébica, a Bíblia a Ecumênica. É preciso ter isso tudo em mãos, porque às vezes um versículo que você vai usar para uma mensagem, para um texto, para um estudo, ele abre bastante o leque de visões e auxilia muito na maneira de entender. Até mesmo algumas revelações, que são dadas pelo Espírito Santo, depende do texto. Se você, às vezes, o autor, às vezes, traduziu a palavra, né? E aí perde-se, por exemplo, Cantares, capítulo 2, né? Os montes de Betéria, no versículo final ali, versículo 13 ou 16, fica sobre os montes de Beter. O camarada foi lá e traduziu para os montes escabrosos. Tirou o nome Beter, que é um topônimo, que é um lugar, e passou para a tradução dele, que é escabroso, ou montes da separação. Então, você não consegue, se dependesse da palavra, né, do topônimo, o que aconteceu naquele monte, você não pode traduzir nomes, né? Então, é preciso que até nós, estudantes da palavra, precisamos ter tudo isso em mãos, para que a gente possa desenvolver tudo aquilo que o Espírito quer falar através das revelações e das lições para a nossa vida. Então, nós falamos hoje sobre a Vulgata, né? Falamos sobre a Verso Latina, a primeira versão latina, feita na África, mais ou menos 150 depois de Cristo, da era cristã, e a Vulgata, que é feita quase no finalzinho do ano 380 e poucos, que foi encomendada e é a versão principal dos católicos. Vamos ficando por aqui com essa nossa sétima aula. Vamos dando sequência. Um abraço, fique com Deus. Tchau, tchau.